Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, principalmente quando é uma semana onde o Senhor se fez presente e alimentando o seu povo. Porque nesse dia, hoje é o fechamento, mas teve a abertura. E na abertura Jesus estava, passou todos esses dias a presença dele, a unção dele sendo derramada nesta casa. Como a irmã Consuelo aqui já testificou, dizendo que pela parte da manhã o Senhor se fez presente. E aqui é a casa dele, o povo é dele, e ele tem total liberdade de tomar desde uma criança até um ancião na casa dele. E eles serem vasos de Deus neste lugar. Porque nessa noite nós já vimos isso da parte de Deus. Interessante que o pastor dizendo que apresentou aqui as Anas, né? Ainda faltou outra Ana, pastor, que é a Suzana. Que o pastor Carneiro gosta tanto de Ana que disse, não, vou botar aí mais duas filhas, Maiana, Suzana, para se perpetuar a Ana. E graças a Deus ainda tem a cunhada. E tem a neta também, que a nora é Ana, a neta é Ana Isabela, então é Ana demais. Se é Ana demais, é graça demais. É a graça de Deus sendo derramada nesta família. E esta graça ela não fica restrita somente a essas mulheres, mas a todos aqueles que com coração puro invocam o nome do Senhor nesta noite. Porque a casa é do Senhor e eu acho maravilhoso chegar na casa de Deus. Porque quem aqui não chegou cansada? Porque eu vim mais quebrada do que arroz de terceira. Mas graças a Deus, pastor, que aqui é a casa do oleiro. O vaso chega trincado, o vaso chega empoeirado. Mas quando a glória de Deus é derramada, o poder de Deus também é manifestado no nosso meio. E como ficar indiferente com esse mover? Não tem como a gente ficar na tristeza, nem na aflição, né, Aline? Que eu vim ali com a irmã Aline, quem não conhece a irmã Aline é lá de Quixadá, é psicóloga, e eu aproveitei, sentei do lado dela e comecei a falar ali meus temores, e esta mulher nesta viagem foi usada por Deus, mas nesta noite tem aqui o psicólogo dos psicólogos, e o nome dele é Jesus Cristo ressuscitado. E aqui está quem? As filhas e as herdeiras. Quem é filha e herdeira? Eu sou, aleluia! Mas será que é só para as mulheres nessa noite? Não, é para os homens que estão neste lugar também. É para as crianças e adolescentes, porque Deus quer usar cada um neste lugar. A posição do Senhor usar um vaso é só ele estar o quê? Desemborcado. Você está desemborcada nessa noite? Ai, irmã Maiana, eu estou. Eu cheguei aqui, estou na posição só de ser cheia de azeite. Aleluia! Porque o Senhor vai transbordar no teu viver. Não é porque nós somos crentes melhores, nós somos crentes. Precisamos ser aprimorados todos os dias. Porque senão a gente não vinha para a igreja. Porque quando o pastor está aqui administrando aqui a doutrina, é para você mesmo. Se ajeita, crente vacilante. Aí você diz, é para mim. Se ajeita, crentezinho resmungão. É para mim. E você vai se identificando e Deus vai dizendo, vai se aprimorando. Porque vai chegar a estatura de varão perfeito. Agora, quando o crente está cheio de si, né, o pastor dá a lapiada, gente. Ai, esse pastor só sabe lapiar. Já está doendo demais, vai doer mais. Por enquanto, é só a representação de Deus na terra. Os pastores, as nossas lideranças. Agora, quando Jesus lhe tocar e a conversa vai ser diferente, aí você não vai poder sair. Ele vai colar teus pés, vai calar a tua boca e abrir o teu entendimento em nome de Jesus. Porque é assim que o Senhor faz comigo. E eu acho que não é diferente com você. E eu estava lá em casa pensando, eu dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer ali em Quixeramobim, Senhor? Devia ir alguém, quando eu vi esse batalhão de homem aí que a gente se sente pequena e a gente olha, meu Deus, tanto homem de Deus ali naquele lugar ali, Senhor, toma ele, Jesus. E quando eu vi o irmão sentando aqui, que eu acho que o irmão tem uma potência de voz, eu disse, vala, meu Deus, ainda chegou aquele que troveja, Jesus amado, usa de misericórdia, mas eu quero te dizer que o pequeno na casa de Deus se torna maior e o maior se torna menor. Porque a glória é dele. E ele não divide com ninguém. Pode ser o mais bonitinho e cheirosinho, mas diante de Jesus você não tem cheiro. Porque o único cheiro que você tem que exalar é Cristo na sua vida. Pode ser o mais inteligente, mas vai ter que se curvar diante da sabedoria de Deus.
E que coisa maravilhosa é quando o Senhor tem liberdade dentro do nosso coração. Porque a primeira coisa que a gente fica é dizendo: Senhor, enche-me. Senhor, pelo amor do teu nome, santifica-me, Senhor. Quando a irmã Ana Paula estava cantando, eu senti ali a presença de Deus. Falei mistério na presença dele, porque ele sonda e prescuta os nossos corações. E é tão bom quando a gente chega na casa do Senhor. Porque quando a gente chega, Jesus diz: olha, ela veio. Olha, Espírito Santo, ela chegou aqui na casa. É aqui que tem um alimento para ela. É aqui que ela vai ser renovada. É aqui que ela vai ser curada. É aqui que eu entregarei os meus mistérios. Mas às vezes a gente pensa que é melhor ficar em casa. Eu vou assistir pela TV. Mas a gente nem tem a mesma qualidade de culto que a gente tem aqui. Lá na nossa casa a gente mexe a panela, lá na nossa casa chega a vizinha, a gente escuta, mas quando a gente chega aqui na casa do Senhor, a gente fica bem sentadinha, cheirosinha, bonitinha, olhando para aquele que está sendo usado pelo Senhor, porque também o Senhor certamente te encherá neste lugar. E esses dias eu tenho pedido algo do Senhor, e tomei posse, viu, Ana Paula? Porque tem coisas que é só a gente e Deus. Não adianta chamar ninguém mais. O Senhor só vai permitir as pegadas dele à sua frente. E tem hora que a gente quer dizer: está me deixando sozinha mesmo, Jesus? E ele: não, você é filha e herdeira. Eu estou à frente marchando. Você sente Jesus marchando na sua trajetória? Eu sinto. Tem hora que eu digo: Senhor, eu não aguento mais. Aí ele vem com a sua doce presença e anima o meu coração. Ele vem e diz: não é para parar, mas é para continuar. Não é tempo de reclamar nem murmurar, mas de exaltar e bendizer o nome do Senhor. E a gente só faz isso quando a gente está bem moidinha. Porque quando a gente está cheia de nós mesmos, nós não conseguimos. Deixamos de ser filhas e herdeiras para ser órfãos. Você já viu como é a vida de alguém que é órfão? Não tem referencial. A solidão, o deserto. Mas até que um dia alguém diz: não, vou adotar, vou cuidar. Eu quero lhe dizer, esta era a nossa situação quando Jesus olhou para nós. Ele olhou os nossos pecados, nos mantinha distante dele. Aquilo que estava trazendo na nossa vida separação, ele rasgou e nos tornou filhas e herdeiras do reino dele. É por isso que o inimigo quer parar muito crente, mas quer parar como? Desanimando, colocando na nossa mente que nós não vamos ultrapassar algumas barreiras que se apresentam diante de nós. Mas você, mulher de Deus neste lugar, homem de Deus neste lugar, eu quero lhe dizer e lhe encorajar debaixo da autoridade que tem o nome santo de Cristo Jesus. Quem te atesta que você é mais do que vencedor é a palavra de Deus, é o Senhor que diz que nós somos mais que vencedores em qualquer tribulação. Mas o mundo também tem um padrão de vitória. O padrão de vitória do mundo é trapaça. Você faz tudo para poder chegar a um determinado lugar. Não importa se você vai atropelar alguém, não importa se você vai mentir, não importa se você vai burlar. O importante é você chegar no topo. No reino de Deus não é assim. Aquele que quer ser o maior, faça o quê? Sirva. Está vendo que é na contramão do mundo? O mundo diz assim: eu sou maior, eu tenho que ser servido. Na palavra de Deus diz assim: não, aquele que quer ser o maior, sirva. Não dá para a gente entender. Realmente aqueles que estão com a mente voltada para este mundo não entendem o reino de Deus. Mas o reino de Deus nesta noite está aqui no nosso meio para nos garantir a vida eterna juntamente com Ele. E o que eu acho mais incrível, irmãs e irmãos, é que nesses dias o inimigo ele tem aperfeiçoado a obra dele. Não sei se vocês conseguem sentir isso. Quando a gente abre a TV, ou quando a gente vê um noticiário, ou quando a gente vê algum tipo de informação, você vê que o mundo jaz no maligno. E o que eu achei mais incrível é que a última etapa para a questão do gênero é o ser híbrido. E eu fiquei olhando aquilo dali, eu disse: o que é isso, meu Deus, híbrido? E fiquei ali, e de repente veio ali explicar. Sabe o que é o ser híbrido? É parte humana misturada com parte animal.
E o que eu acho mais incrível é que foi feito um teste. Aí talvez você diga assim, irmão, o que, que tem a ver isso com herdeira, com filha? Eu vou já te dizer. Ali foi feito um teste, foi colocada ali numa cidade na Europa, mesmo no centro dela, numa das principais praças de movimentação, colocaram uma mulher com uma criança, com as asas saindo aqui na altura dos ombros, e todo mundo parava, os primeiros olhavam e ficavam assustados. Mas o interessante que eu achei foi uma criança. A mãe com a criança aqui no colo se aproxima ali daquele berço, fica olhando e a criança começa a olhar. E aquela criança que estava dentro daquele berço fazia gesto, levantava a sobrancelha, se mexia. E a criança olhou, um bebezinho de braço, sorriu. E a mãe olhou para a criança sorrindo, começou a sorrir também. Eu quero te dizer, o inimigo está pegando as coisas, aquilo que o Senhor criou e distorcendo todos os dias. E quem primeiro ele quer atingir as crianças, então começa a cuidar, filha e herdeira de Deus, dos filhos que o Senhor te deu. E ali, os mais velhos, quando olhavam, o que é isso? E eles se recuavam, olhando, mas os mais novos, crianças, adolescentes, jovens, chegavam curiosos e se aproximavam daquilo. Eu quero lhe dizer, o inimigo todos os dias está distorcendo aquilo que o Senhor criou. E o que é que nós temos feito como herdeiras e filhas? O que é que a gente tem feito desta palavra? O que é que a gente tem praticado dela? Porque hoje, pastor, quando eu estou muito atribulada, eu corro lá e faço o quê? Abra a Bíblia. O Senhor me dá aqui um versículo. Aí quando vem aquele versículo, se arrependei-vos. Aí a gente diz, eita Jesus, eu preciso me arrepender. Grande será o castigo, misericórdia, onde foi que eu errei, Jesus? Mas aí quando vem aquela palavra de bonança, você diz, oh Senhor, obrigado. Por enquanto nós estamos tendo acesso a esta palavra às nossas mãos. Mas eu quero te perguntar e fazer você uma reflexão. Se essa Bíblia hoje fosse tirada das tuas mãos, qual o versículo que tu teria decorado? Você já parou para pensar? Pronto, tirou. Você não tem mais acesso. Nem em papel, nem em celular, em canto nenhum. O que é que você ia fazer? Eu lhe pergunto, qual o versículo que você sabe? Só o Senhor é meu pastor e nada me faltará? E as ordenanças que o Senhor deu aos que são filhos? Não se prostituir, não adulterar, não roubar, a questão da inveja, da idolatria. Você conhece esse versículo que está em Gálatas? As obras da carne, é isso que em Romanos vem falar. Não, irmã Maína, eu não conheço, só conheço esse versículo. Aquele lá, o 91. Quem está escondido, irmã Maiana? Está mesmo na minha cabeceira. Eu sei aquele versículo, aqueles capítulos ali, aqueles versículos de Salmo 91, eu sei todos. Ei, é muito bom saber que nós podemos descansar na sombra do Altíssimo. Mas melhor ainda é conhecer essa palavra completamente para que os nossos pés não venham errar. A gente tem que ter essa realidade clara. Por enquanto a Bíblia está debaixo do meu braço. Por enquanto ela está na altura das minhas mãos. Mas e quando ela não tiver? Como é que você vai saber que está fazendo errado? Como é que você vai saber que está pecando contra o Senhor? É por isso que a gente tem que ler essa Bíblia aqui constantemente. Eu tenho feito isso com as minhas filhas lá na minha casa, juntamente com meu marido, lendo para que elas entendam que a salvação é individual. Papai e mamãe não leva filhinho nem filhinha. Maridinho não garante o passaporte da esposa. A esposa que participa do círculo de oração não garante o passaporte do marido. O pastor não garante o passaporte da esposa. Ei, a salvação é individual. Você é filha, você é herdeira e precisa entender a Sagradas Escrituras. A palavra de Deus vai dizer que o povo perece por quê? Porque lhes falta conhecimento. O interessante é que às vezes a gente só aplica aqui a palavra de Deus, não é? Porque não conhece a palavra e está perecendo. Não é em tudo na nossa vida. Quando falta conhecimento, a gente perece. Preste atenção, quando teu pai e tua mãe diziam a juventude que está aqui, menino, vai estudar. Aí você, não, mãe, pelo amor de Deus, toda hora a senhora ia estudar. Aí eu lhe pergunto, onde foi que você parou? Irmã Maiana, a minha mãe que tinha tantos planos bons para mim, ela tinha que eu ia ser uma professora, uma médica, uma empresária, mas minha irmã até agora, eu sou empresária do ramo de alimentação. É mesmo? Como é? Na colher, irmã Maiana. Mãe, bota comida dentro de casa, eu pá! Mas, irmã Maiana, eu dou conta desse ramo. Certo, meu filho, eu não duvido de você estar dando conta desse ramo. Mas eu quero lhe dizer, o povo perece porque lhe falta conhecimento.
Comece a estudar. Mas não é estudar para se tornar vitrine do teu ego, não. É ser um médico, é ser um empresário, é ser um administrador para levar a palavra de Deus aonde os teus pés forem. É tu abençoar a obra de Deus com aquilo que o Senhor te abençoou. Mas a gente é tão egoísta que a gente pensa, vou comprar um carro caro importado, vou comprar um terreno maior. E o que é que você tem feito pela obra de Deus? Aquele que te deu o fôlego para tu estar andando. Aquele que te dá a vida para tu trabalhar todos os dias. Aquele que te dá a inteligência, filha e herdeira. O que é que tu tem feito por ele? Mas aí a gente fica igual o pavão. E olha que pavão é bonito, né? Você olha ele assim, bem magrinho, aí quando ele começa a se saculejar, as penas dele começam a subir, e a gente fica, que coisa linda, que coisa linda. Mas aí olha para o pé do pavão, aí você diz, que coisa triste. Como é que duas coisas comportam no mesmo corpo, a beleza e a feiura? Eu quero te dizer, assim é eu e você. Ei, olha para a tua situação, olha para o que tu é, e olha para o que o Senhor fez contigo. Aí você entende que é dele. Aí você diz, ei Jesus, eu sou um grãozinho de areia, mas tu és o oleiro que me tornou um vaso de bênção na casa de Deus. Sabe qual é a maior graça? É servir a Deus em integridade, em espírito e em verdade. A gente vem para a igreja, todo mundo muito bonitinho, lindo, cheiroso, principalmente as irmãs. Porque os irmãos, né, pastor, a indumentária é bem sucinta. Gravatinha, blusa, calça, cinto e sapato. E o paletó, e nós mulheres não. A gente começa com teretetê com a roupa. E agora? A roupa dá certo, a sandália não dá. E o cabelo, meu Deus, ele está demais. E a gente começa a brigar com todo mundo dentro de casa. Ei, filha e herdeira, Jesus não quer saber dessa carcaça que perece. Ele quer saber se dentro de ti tem uma adoradora. Isso aqui vai ficar, gordinha ou magrinha, vai ficar. Mas o que vai subir é um espírito reto diante do Senhor. Aí a gente se mata e fica aquela guerra com a balança. Irmão, não tenho nada contra ser magra, não. Senão as irmãs dizem, ela é gordinha, ainda tem raiva de que é magra. Eu não tenho problema com isso, não. Sou gordinha feliz. Mas uma coisa que eu quero ser magra, eu quero ser bem fininha, eu quero ser mais fina do que a Gisele. É para o pecado e a consciência da carne. Isso aí eu quero ser magra. Eu não quero que isso me atraia, mas eu quero ter o espírito fervendo pelo Senhor. A minha casa servindo a Deus todos os dias da nossa vida. Porque tudo isso vai perecer. Tudo. E às vezes meu marido brinca lá em casa e diz assim, eu vou deixar a casa para quem? Aí ele diz, eu vou ser arrebatado, eu não vou ficar. Eu disse, misericórdia, eu também vou. Ninguém vai ficar daqui de casa, não. Essa casa vai ficar para alguém aí. Não sei quem é, mas nós iremos ser arrebatados. Porque você tem que ter certeza que você foi comprado, selado e que serve fielmente a Deus. Agora, se você está na igreja, achando que, não sei, né, irmã Laiana? Sei lá, se Jesus vir agora, se eu ficar nesse banco, irmã, misericórdia, se você ficar nesse banco. Aí vem a grande tribulação, é outras histórias aí. Aí o negócio, a peneira é mais fina. Mas graças a Deus que você está aqui nesta noite, é porque o Senhor te chamou e disse, meu filho, minha filha, hoje tu vai à minha casa, porque lá eu falarei contigo, lá eu derramarei do meu poder sobre a tua vida, lá eu alargarei a tua visão, lá eu te encherei em nome dele. Porque a glória é dele. O que é que nós somos? Vaso de barro. Se a gente colocasse aqui numa prateleira, principalmente as irmãs sabem muito bem o que é isso, colocasse uma prateleira só de vaso. Vaso de plástico, vaso de barro, vaso de cristal, vaso de prata, vaso de vidro. Eu acho que ia dar briga, sabe, irmã? Pelo vaso de cristal. Não, irmã, eu vi primeiro. Solta esse vaso. Talvez o vasozinho de barro, ele ficasse lá, no cantinho. Mas eu quero lhe dizer, ei, é esse vasozinho de barro que Jesus quer encher. Não é o de cristal, porque ele não vai aguentar muita coisa. O de cristal você tem que pegar, ó,
com o maior cuidado. Opa, calma, bote direitinho, bote direitinho. O de barro não. Você diz, ei, irmão, pega aí, arrasta esse vaso para cá. Aí o irmão vai e arrasta o vaso. Aí o outro diz, irmão, bota esse vaso para lá. O outro empurra mais para lá. E um diz assim, ei, irmão, dá para ele ficar aqui contendo um pouquinho de água. Quem se lembra do vasozinho com a águazinha, um copinho? Alguém passou por essa fase? Jesus, onde é que eu estou? Mãe, os irmãos não passaram, não. Irmão, alguém passou pela fase do barrozinho com a canecazinha? A quartinha, pastor, isso mesmo. Irmão, agora me diga. Todo mundo ia lá e fazia o quê? Me dê um pouquinho dessa água. E a gente bebia com o quê? Aí você pode dizer, irmã, tu é dessa época? Sou, irmã, sabe por quê? Tem uma irmã que eu a tenho como tia, muito preciosa e amada, que é a irmã Chica. Lá na casinha dela, o barrozinho lá, o vasozinho era de barro. E lá ficava já os copinhos de alumínio aqui em cima. Porque quando desse a sede, a gente ia lá e bebia. Eu quero lhe dizer, ei, esse vaso aqui, todos aqui são de barro. Mas tem uma unção, uma glória de Deus que está retida dentro de nós. E quem chegar bebe. Você crê que é assim? Porque se você é vaso de Deus, quem chega perto de você, você distribui essa água. Mas quando a gente não é vaso de Deus, a gente não distribui água doce, não. É águas amargas. Quem chega perto da gente recebe um choque. Aí diz, pelo amor de Deus, aquela mulher, ô mulher amarga. Ei, Mara, tu tem que mudar este nome. Para de ser água amarga e começa a ser água de Deus neste lugar. Que diga a irmã Consuelo, que conhece as ovelhinhas bem direitinho, né, irmã Consuelo? Sabe quais são as trabalhosas? As que de tudo topa. Irmã Consuelo, eu vou, pode deixar. Filha e herdeira, tá aqui, eu vou. Aí aquela que é só filha. Não, vou não. A irmã Consuelo toda hora chama a gente para fazer alguma coisa. Minha irmã é coisa demais. Aí tem aquelas que dizem assim, ativismo, religiosidade. Aí imagina se Jesus bota assim a lupa dele. Opa! Ativismo? Opa! Religiosidade? Como é que você ficava na frente de Jesus? Você ia dizer, Jesus, você quer bem me dizer que isso não é ativismo? Aí Jesus olharia para você, filho, eu te conheço. Não faz papai te corrigir aqui. É preciso a gente se humilhar e reconhecer as intenções do nosso coração. Quando alguém chama para guerrear, a gente tem que pegar esta espada, se preparar no joelho e guerrear em nome de Jesus. Porque quem é filha e herdeira tem que participar. Quem é órfão não tem isso. Quem é órfão não recebe herança. Mas quem é filha e herdeira recebe. E se você é filha e herdeira, você tem que ter um andar de filha e herdeira na presença de Deus. Não dá mais tempo da gente brincar de crente. Eu ouvi a vida inteira meu pai dizendo isso. Meu pai é o pastor Carneiro. Eu digo aqui, meu pai, os irmãos ficam, quem é? Quem está assistindo é o pastor Carneiro, é um senhorzinho alto, de um bigodinho muito lindo, de uma carinha que ele olha assim para você bem sério. Se você tiver assim com dois caminhos, aí você fica, opa, vamos desviar. Porque o homem mantém a pose, olha bem do teu, nem dentro do seu olho e diz, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Se você não tiver com a vereda bem direitinho, você responde assim, paz. Paz para lá, mas não chega perto de mim. Mas eu quero lhe dizer, coisa boa é quando a gente está com a vida digna diante de Deus, que pode chegar quem for e dizer paz do Senhor, você responde cheio da graça de Deus e diz, paz do Senhor em nome de Jesus. A gente não se envergonha, a gente tem certeza de quem a gente pertence. Mas eu quero lhe encorajar nesta noite em nome de Jesus, que você seja um pela causa de Deus, como filha e herdeira. Eu preparei a minha sinopse bem direitinha. Marquei tudo de novo ali no meu lugar. Mas Jesus tem essas coisas comigo. Quando eu digo, Senhor, eu vou começar. Aí ele olha, tá, minha filha, vai. E lá na frente ele faz uma curva. E eu digo, e agora, Jesus? Agora é eu que conduzo em nome. Porque é dele a glória e não é meu raciocínio humano. Porque quando a gente depende do Senhor, o Senhor se responsabiliza. Ou você não se lembra quantas coisas você disse, eu faço, e não saiu do lugar. Eu sou testemunha disso.
Muitas coisas da minha vida eu bati o pé e disse, eu faço. E o meu pai tinha uma história de dizer, vai fazer se Deus permitir. Em tudo dai graça. Menina, isso me subia assim um sangue quente. Eu disse, pai, pelo amor de Deus, a gente tem que agir. Ele, se Deus permitir. Pai, o senhor não vai, não. Se Deus permitir. E aquilo dali me subia, a mãe sabe muito bem, um negócio assim no meu juízo. Eu dizia, homem, pelo amor de Deus, é só o senhor dizer, eu vou. Se Deus permitir. E ali ele matava no cansaço. E quando eu estava atribulada, pai, aconteceu isso, papai, ele dizia, em tudo dai graça. Era outra facada. Eu disse, mas rapaz, e eu olhava assim para ele, o senhor entendeu o que eu disse? Entendi. E você ouviu o que eu falei? Em tudo dai graça. Ali era só a faca de Jeová. Tome, mais um golpe. E outro. E olha que Jesus ainda tem área na minha vida que vai lapidar. Que eu já estou chorando e dizendo, Jesus, devagar. Senão o vazio não aguenta. Jesus vai devagar, porque senão eu não suporto. Mas eu quero te dizer, tudo que é palha, tudo que é feno, tudo que é madeira, quando o fogo toca é queimado. Mas o que é ouro, a conversa é diferente. O que é ouro é purificado. O que é ouro é derretido e é purificado. Mas não é consumido. E a sua vida está sendo o quê? Palha, madeira e feno. Não, irmã Maiana, eu estou naquela graminha do ouro. Eu estou na graminha. Amém, glória a Deus. É de pouco em pouco que a gente chega lá. E eu quero dizer a essa amada igreja, persevere em amar Jesus. Eu nunca... na minha vida teve uma sede tão grande de entender os desígnios de Deus na minha vida quanto esses tempos. Alguém, eu até brinco, eu digo assim, é porque eu estou ficando, é a idade chegando. Eu acho que a idade está chegando, aí está dizendo assim, Maiana, tem que fazer alguma coisa aí, né, Maiana? Vamos mudar. Mas sabe o que eu entendo? É a vida de Deus que está crescendo dentro de mim. Eu lhe encorajo nessa noite, chama Jesus para uma conversa bem franca. Mas chama ele, às vezes a gente quer criar situações para Jesus agir. Às vezes a gente fica, se eu jejuar, se eu estiver de joelho dobrado, se eu estiver num quarto bem escuro, com uma fundo musical, aí Jesus vai manifestar a glória dele. Não, é quando a gente está só aquele cacozinho de gente. É quando a gente olha para a esquerda e para a direita e diz, Jesus, eu não consigo mais dar nenhum passo. Aí Jesus chega, aí começa a nos acariciar. Aí ele diz, não, não é assim não. Vamos comigo, dá um passo de acordo com o meu. Aí o Senhor levanta um sirineu que chega e diz assim, ei, eu vou curar essas feridas aí. Eu vou lhe colocar no lugar que elas vão ser tratadas, que elas vão ser tocadas. E ali o Senhor começa a derramar o óleo dele na nossa vida. É preciso amar Jesus, porque Ele nos ama. Somos filhas e herdeiras. Ei, não é dessas coisas aqui que perece, não. O reino de Deus é nosso. Tem um hino que diz assim, tá doendo, né? Mas está te ensinando, né? Tem coisas que doem profundamente na nossa alma. E nos falta até palavra como falar para Jesus. Como chegar para Ele e esvaziar a dor que a gente sente na alma. Que nem nós mesmos conseguimos descrevê-la para alguém. Mas eu quero te dizer... Ele é pai. Ele entende o clamor de um filho. Ele entende o desespero da alma. E nessa noite eu creio em nome de Jesus que Ele vai enxugar dos nossos olhos